Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Conforme havíamos combinado previamente, estamos hoje aqui ao vivo para falar e discorrer sobre um assunto de extrema importância para a vida e para a saúde humana. Vamos tentar abordar alguns aspectos da fisiologia do trato gastrointestinal que visam alargar a compreensão que nós precisamos possuir a respeito de inter-relações que conectam o intestino com praticamente todas as células do corpo humano. Na realidade, o ser humano é um todo, é uma unidade indivisível, e a partir do momento em que nós criamos dentro da medicina, bem lá atrás, uma coisa chamada especialidades, por chegarmos num momento e termos percebido que não dominávamos mais todo o conhecimento, não tínhamos mais como controlar toda a complexidade de compreensão que concerne e que diz respeito à fisiologia humana, nós começamos a cometer um processo gradual de distanciamento dessa unidade, e a partir do momento em que criamos esse conceito de especialidades médicas, nós passamos a esquecer essa integração do corpo humano, essa unidade indivisível, e acabamos hoje, enquanto médicos e enquanto profissionais da saúde, tendo grande dificuldade de refazer essas conexões, e muitas vezes não levamos em consideração essa unidade indivisível que acaba trazendo uma diminuição da nossa capacidade de diagnóstico e de intervenção por termos perdido esse elo com o todo. E na atualidade a coisa evoluiu para um processo ainda mais complicado, que não é apenas mais a especialidade médica. Já surgiram as subespecialidades, que são sub-ramos de uma mesma especialidade, o que torna ainda mais difícil e improvável a compreensão da unidade do todo, a unidade do ser humano pela ótica da especialidade. Nós temos áreas, por exemplo, como a oftalmologia, onde o indivíduo não é mais capaz de intervir dentro de todo o universo da saúde ocular. Ele já é especialista em retina, ele é retinólogo, ele não consegue mais nem lidar com a área dele como um todo, né? O indivíduo é traumato-ortopedista, ele não trabalha mais com o sistema músculo-esquelético, ele trabalha com determinados segmentos do aparelho locomotor, é especializado em joelho, o outro é subespecializado em ombro, e assim nós vamos perdendo a noção desse todo. O ginecologista não é mais o médico da saúde da mulher. Alguns são especializados em colposcopia, né? Patologia cervical, ele está preocupado com o colo do útero. O outro é sexólogo, o outro é mastologista, e dessa forma nós construímos uma fragmentação do conhecimento que tornou praticamente impossível resgatar essa noção do todo. Então, a primeira coisa que nós precisamos clarear é essa unidade indivisível que se chama corpo humano. O intestino é um órgão que possui um sistema altamente complexo de sinalização metabólica e hormonal, para que nós tenhamos uma visão. Uma quantidade imensa de hormônios neurotransmissores, de comunicadores intercelulares de dentro do cérebro, são produzidos na sua maior parte no intestino, como é, por exemplo, o caso da dopamina, o caso da serotonina. Quase 90% da serotonina, que é uma molécula reguladora do humor e do comportamento, é produzido lá no sistema intestinal. E nós temos, pelos conhecimentos atuais, a visão moderna de que o intestino é o nosso segundo cérebro. É no intestino onde nós podemos começar a entender a saúde ou entender a doença. Aliás, isso aí já é bem antigo, né? Um fisiologista russo, professor de fisiologia, professor de medicina, chamado Ilya Ilyich Metchnikov, no ano de 1908, já afirmava que a morte começa no intestino. Se a morte começa no intestino, a saúde também deveria começar a ser investigada a partir do intestino. É um conceito mais do que lógico, mais do que óbvio. E para que nós possamos entender a complexidade, as inter-relações que o intestino tem com todo o restante do nosso corpo,
nós precisamos, em primeiro lugar, focar num sistema altamente complexo de sinalização imunológica, que é a nossa flora bacteriana intestinal. Pois bem, a flora bacteriana intestinal que habita o intestino do corpo humano, precisamente ali mais concentrada no intestino grosso, ela é composta no indivíduo adulto e saudável por aproximadamente 100 trilhões de bactérias. Essas bactérias pertencem a um grupo de aproximadamente 3.500 a 4.000 famílias diferentes. Então, é algo tão fascinante, tão complexo, que a gente começa a entender mais ou menos o conceito de quem pertence a quem. Se nós, enquanto seres humanos, somos um conglomerado de aproximadamente 10 trilhões de células, imaginemos, pois, que se no nosso intestino existe uma população de aproximadamente 100 trilhões de células, fica muito claro que dentro do corpo humano, a maior parte de células predominantes é de origem não humana. E não só isso, essas bactérias que habitam o intestino, elas produzem no seu contexto uma quantidade de atividade metabólica maior do que o próprio fígado, e a quantidade de material produzido nessas reações é muito mais de caráter não humano do que caráter humano. Então, o conceito é bem simples. Se dentro do nosso corpo existem mais bactérias no intestino do que células componentes da nossa estrutura, o fato é forçoso reconhecer que nós é que pertencemos à nossa flora bacteriana intestinal e não essa flora nos pertence. Então, a partir desse conceito, é preciso que nós compreendamos como é que essas bactérias atingem no adulto jovem saudável a espantosa população de 100 trilhões de células, 100 trilhões de bactérias. Tudo isso começa lá no canal do parto, porque antes do nascimento, o sistema intestinal é praticamente estéril em bactérias. São pouquíssimas, raríssimas bactérias que habitam aquele ambiente. Até alguns anos atrás se acreditava que o intestino de uma criança antes de nascer era totalmente estéril. Hoje sabemos que não é bem assim, é praticamente estéril. Mas, para que essa grande família de bactérias proliferem e atinjam na idade adulta uma população de aproximadamente 100 trilhões de bactérias, essa colonização precisa se iniciar por um grupo especial de bactérias que são chamados lactobacilos acidófilos. Essas bactérias não existem no intestino daquele novo ser que vai nascer. Então, para que elas comecem a contaminar e proliferar dentro do intestino dessa criancinha, é necessário e absolutamente indispensável que essa criança tenha passado pelo canal do parto, pelo canal vaginal, que é no corpo humano o local onde maior concentração de bactérias das cepas de lactobacilos existe. E aí, depois disso, a segunda grande família de bactérias que precisa proliferar para continuar esse processo de diversificação e crescimento dessas bactérias é uma grande família chamada de Bifidobacterium, e principalmente de uma subcepa chamada Bifidobacterium bifidum. E aí começam os problemas, meus amigos, minhas amigas. Por que começam os problemas? Porque para uma criança ser contaminada por lactobacilos, ela precisa passar pelo canal do parto, ela precisa passar pela vagina da mãe, aonde ela será inoculada com lactobacilos. E depois, para que as cepas de Bifidobacterium proliferem e contaminem e produzam replicação nessa criança, é preciso que essa criança tenha contato com a principal fonte de Bifidobacterium, que é exatamente o leite materno. Então, olha aí os problemas que já podem e já começam lá no nascimento, se prolongam pela infância e vão acometer esses indivíduos até o final das suas vidas. O problema começa pelo canal do parto. Hoje é notório, e vocês podem perguntar a qualquer pessoa, qual é a via predileta do parto, a via mais frequente do parto? Não é mais a via vaginal. A maioria das mulheres hoje dá à luz pela via abdominal, os chamados partos cesarianos. E, ao passar pela barriga, ao invés de passar pelo canal vaginal, essas crianças não conseguem ser inoculadas com lactobacilos, gerando um gravíssimo problema de implantação da flora primária
da flora que vai dar origem a todas as outras bactérias, e essas crianças irão padecer durante toda a sua vida de repercussões clínicas e de saúde por conta dessa via preferencial do parto ter sido a via abdominal. Depois, os problemas continuam. Por quê? Para que eu consiga produzir uma flora de Bifidobacterium diversa o suficiente, populosa o suficiente e estável o suficiente para constituir uma flora de base que vai estar presente no organismo dessa nova criança, né, desse novo ser, durante toda a sua vida, ela precisa manter o contato permanente e recorrente com o peito da mãe por pelo menos 1 ano e meio a 2 anos. Então vocês observam a gravidade desse problema. A maioria das crianças nasce pela via abdominal e a maioria das crianças não tem oportunidade de mamar 1 ano e meio, 2 anos. A maioria das crianças, quando mama 2 meses, 3, 4, e a partir do 5º mês ou 6º, já são introduzidos alimentos, muitas vezes de forma precoce, e essa introdução alimentar precoce, agravada por um intestino disbiótico, um intestino de um indivíduo que não está conseguindo proliferar aquela quantidade de bactérias necessária para o seu desenvolvimento e sua maturidade, irão produzir situações patológicas que irão acometer esse indivíduo até o final da sua vida. Então vamos entender aqui alguns conceitos, tá bom? Primeiro ponto, essa flora tem que atingir na idade adulta um número de aproximadamente 100 trilhões de bactérias, de aproximadamente 3.500 a 4.000 famílias diversas de bactérias diferentes. Isso é a chamada flora residente, flora comensal. São as bactérias que deveriam estar naturalmente presentes no nosso intestino. Devido à via do parto não ser mais a vagina, essas crianças não conseguem ser inoculadas com lactobacilos e depois, por elas não mamarem o tempo suficiente, 1 ano e meio a 2 anos, de maneira recorrente no peito materno, elas não conseguem desenvolver a flora madura de Bifidobacterium. E aí, a visão que nós temos que ter é que essas bactérias que constituem a flora simbiótica, a flora comensal, a flora bacteriana residente, as bactérias que deveriam estar lá naturalmente no nosso intestino, elas constituem uma linha importantíssima de sinalização imunológica. Essas bactérias são sinalizadores imunológicos que avisam para o nosso corpo de tudo que penetra no tubo intestinal, aquilo que é próprio ao sistema, aquilo que faz parte das coisas que nós devemos absorver a cada dia, ou aquilo que é estranho, aquilo que não faz parte ao sistema e não deveria estar presente ali naquele sistema. Então vejam como é que a coisa funciona. Se nós formos analisar a superfície de absorção do intestino, as microvilosidades, aquelas pequenas protuberâncias e reentrâncias que aumentam por a sua forma de dedo, a superfície de absorção de nutrientes e de várias substâncias que nós introduzimos através da nossa cavidade oral, se nós pudéssemos aplainar essas microvilosidades e colocá-las todas num plano horizontal, a superfície de absorção do intestino de um indivíduo adulto e saudável chega a uma área de aproximadamente 100 metros quadrados. É uma coisa colossalmente grande, partindo do princípio que o tubo intestinal tem aproximadamente 12 metros de comprimento, mas essa superfície de absorção, se estendida e colocada toda num plano horizontal, chega a uma área de espantosos 100 metros quadrados. E toda essa área de cerca de 100 metros quadrados é separada do meio externo por apenas uma única camada de células colunares. É uma coisa extraordinariamente débil e extraordinariamente frágil. Vocês imaginem um grande muro com 100 metros de superfície. E esse muro tem apenas a espessura de uma folha de papel. É mais ou menos assim, guardadas as proporções, que as coisas acontecem lá no tubo intestinal. É um tubo enorme, com uma área de superfície de absorção imensa e que é separado, né? Considerando que o que está dentro do tubo intestinal é meio externo, não pertence a nós. Esse tubo é um tubo virtual e desde a cavidade oral até a cavidade anal, todo esse trajeto é considerado meio externo.
E uma única camada de células separa esse tubo do meio interno, que é tudo que fica para dentro do nosso corpo. Uma única camada de células. Então, como é que a natureza conseguiu se adaptar a essa variável e a essa condição tão inusitada? Uma superfície enorme, separada por apenas uma camada de célula. Bom, a solução para isso foi muito inteligente e compreendê-la traz enormes repercussões para a saúde e para a doença. Vejam bem, o corpo humano evoluiu compensando essa fragilidade, concentrando aproximadamente 80% da atividade imunológica que ocorre no corpo humano ocorre ao derredor do trato intestinal. Então, a partir do trato intestinal, existe uma sinalização imunológica maciça que pode produzir efeitos localmente, mas pode e frequentemente também produz efeitos sistêmicos que podem alcançar qualquer região do meu corpo, qualquer setor do meu organismo. Então veja, quando o indivíduo coloca qualquer coisa pela sua cavidade oral, quer seja um alimento, quer seja um medicamento, quer seja um fragmento de uma molécula qualquer, a água ou qualquer substância ou qualquer coisa que passe pela nossa cavidade oral e através do esôfago caia no nosso estômago, qualquer coisa que passe por aí vai ter que caminhar ao longo desse tubo e ao caminhar pelo intestino grosso, aonde se concentram essas bactérias sinalizadoras, essas bactérias e essas subfamílias são células de padrão de sinalização imunológica. Então, para cada fragmento de alimento, proteína, carboidratos, gorduras, nutrientes, nutracêuticos, vitaminas, antioxidantes, a molécula de um medicamento, tudo outra vez, tudo que penetra pela nossa cavidade oral acaba chegando lá no nível do intestino grosso e vai provocar uma sinalização imunológica. Essas bactérias enviam sinais imunológicos para o sistema imunológico que está logo abaixo, através de um grupo especial de receptores que são chamados de Toll-like receptors, ou receptores de reconhecimento de padrões. Como é que isso funciona? Se o que está lá no nosso intestino é próprio ao nosso sistema, é um fragmento de um nutriente, é um alimento, é um composto que o sistema reconhece como pertinente a mim ou necessário ao meu metabolismo, essas bactérias enviam uma sinalização para esses Toll-like receptors e os Toll-like receptors enviam uma mensagem para um grupo especial de células do sistema imunológico chamadas células T helper 1 ou células T helper 1. Essas células são responsáveis pela produção de uma reação de reconhecimento próprio. Quando elas são ativadas, elas avisam para todo o nosso sistema imunológico que aquela reação é fisiológica, que aquela reação é própria e pertinente ao sistema. Isso produz como resultado a geração de um processo chamado microinflamação. Nem é inflamação aguda e nem inflamação crônica subclínica. É um processo chamado microinflamação absolutamente indispensável para a manutenção da integridade e vigilância desse sistema. Esse é o cenário número 1. Porém, ao ser exposto a um agente, a um fragmento de um alimento, a um fragmento de uma molécula, a um medicamento ou a qualquer coisa que não pertença a esse sistema, o mesmo cenário, ao adentrar através dessa cavidade, atingindo ali o nível do intestino grosso, se o objeto, a molécula ou aquela substância que está lá presente não pertence ao nosso sistema, não pertence ao nosso corpo, não pertence ao nosso complexo de reações metabólicas, essas células, essas bactérias sinalizam para esses mesmos Toll-like receptors e os Toll-like receptors avisam para o sistema imunológico de que aquela substância não é própria ao nosso corpo, não é necessária a nenhuma reação no nosso corpo e ela é reconhecida como imprópria, estranha ou não pertencente a esse sistema. Para esse tipo de sinalização, non-self, estranho, alienígena, não pertencente a esse sistema,
nós vamos recrutar um outro grupo de células do sistema imunológico chamado células T helper 2. E o que vai acontecer? Todas as reações que ocorrem pela via T helper 2 produzem uma maciça resposta do sistema imunológico. São moléculas reconhecidas como antígenos e nós vamos produzir reações imunológicas de anticorpo para que nós possamos debelar ou eliminar aquelas moléculas ou substâncias do nosso corpo. É um processo extremamente complexo que ocorre a toda hora, a todo instante, a todo momento no nosso corpo, mas para que o nosso corpo seja amplamente capaz de reconhecer se aquele objeto, aquela molécula, aquela matéria, aquela substância que adentrou no nosso sistema digestório e agora chegou lá no intestino grosso, se ela pertence ou não a esse sistema, é absolutamente indispensável que o indivíduo seja portador de normobiose intestinal. E o que é a normobiose intestinal? É exatamente a capacidade de nós mantermos a integridade, a vastidão e a variedade dessa flora bacteriana intestinal, que são sinalizadores imunológicos. O problema, meus amigos e minhas amigas, é que pelos estilos de vida que nós temos na atualidade, dificilmente o indivíduo vai conseguir viver dentro desse estado chamado normobiose. Primeiro, nós já vimos há poucos instantes, a via do parto é determinante para o indivíduo já nascer e desde a infância já possuir disbiose intestinal. Se esse parto ocorreu pela via abdominal, esse indivíduo está permanentemente condenado a viver nesse estado de disbiose, que consiste na não capacidade de manter a integridade e a variedade dessa flora bacteriana, e ele vai ter problemas de sinalização do sistema imunológico até o final da sua vida. Segundo, é não ter amamentado, não ter ido ao peito da mãe pelo tempo suficiente de 1 ano e meio a 2 anos, que é o que completa o desenvolvimento inicial dessa flora. Isso aí já começa lá na base, lá na infância, logo ao nascimento, logo nos primeiros meses e anos de vida. E a partir do momento em que nós vamos nos envolvendo com estilos de vida perniciosos, estilos de vida não saudáveis, não fisiológicos, como, por exemplo, a má alimentação, a comida lixo, esse alimento rápido, a fast food ou a junk food, são alimentos que não têm consistência, não têm serventia para alimentar adequadamente essa flora bacteriana intestinal. Uso de medicamentos como os antihipertensivos, como os anticoncepcionais hormonais, como os anti-inflamatórios não hormonais, corticoides sintéticos, medicamentos de ação central, antidepressivos, psicotrópicos, soníferos e toda uma sorte de medicamentos que as pessoas tomam e usam regularmente de forma recorrente cada vez mais. Essas moléculas, ao chegarem no intestino, podem ser responsáveis pelo agravamento da depressão dessa flora bacteriana residente. Sem falar na catastrófica utilização de antibióticos. Sim, os antibióticos podem ser usados por uma finalidade nobre, por uma finalidade importante, mas é imperativo que nós tenhamos a consciência de que, ao usarmos antibióticos, nós estaremos matando uma bactéria patogênica que por alguma razão está causando algum problema naquele indivíduo, mas também está afetando severamente a flora bacteriana intestinal. Para vocês terem uma dimensão de como é catastrófico a ação de antibióticos no intestino, na flora bacteriana intestinal, basta a exposição a 1 semana de antibiótico terapia que você vai precisar de pelo menos 6 meses a 1 ano de tratamento de recomposição da sua flora bacteriana intestinal. Além dessas moléculas, além da má alimentação, além de uma série de medicamentos que, ao adentrarem no nosso corpo, provocam alterações da nossa flora bacteriana, os antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides sintéticos e outra série de medicamentos. Além de todos esses fatores, entram as desordens hormonais, que ocorrem a partir dos 25, 30 anos de idade, como importantíssimos fatores promotores de disbiose e de hiperpermeabilidade intestinal, principalmente o declínio na produção do hormônio D, no declínio na produção de cortisol. Entra em cena também outro fator importantíssimo, que é a exposição ao estresse, a má qualidade do sono,
fatores que vão alterar os nossos mecanismos de sinalização imunológica, os modelos mentais inadequados, a toxicidade ambiental, a toxicidade alimentar, a exposição a metais pesados como o chumbo, como o cádmio, como a diogenina, como o mercúrio, elementos que provocam a profunda disruptura na flora bacteriana intestinal, os xenobióticos, os disruptores endócrinos, os xenoestrogênios, os agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, enfim, existe uma lista imensa de fatores que irão contribuir para provocar desordens nessa flora intestinal, e a partir do momento em que nós não conseguimos manter uma flora bacteriana vasta e fisiológica, com aquelas bactérias que de fato pertencem ao nosso sistema, são próprias ao nosso sistema, nós vamos provocar uma reação imunológica de tremenda magnitude, tremendas repercussões. Pensem aqui junto comigo. Quando o intestino é exposto a uma grave desbiose intestinal, essas bactérias não conseguem ter população e nem variabilidade suficiente para continuar sinalizando para esses receptores toll-like. Se aquele fragmento daquela molécula, daquele alimento que estão presentes lá no tubo intestinal pertencem ou não ao sistema, por defesa e por um mecanismo adaptacional de defesa, havendo alterações dessa flora, havendo desbiose, as bactérias que estão crescendo lá pertencem a outras famílias que não deveriam estar lá. Como é que vai acontecer a sinalização lá no sistema imunológico? Eu continuo reconhecendo o que não pertence pela via imunológica TH2, que produz reações de anticorpos, mas passo a reconhecer agora até o que é próprio, devido à carência na flora bacteriana normal, até o que é próprio passa a ser reconhecido como algo impróprio, e esses indivíduos passam a ter uma maciça sinalização imunológica a partir do intestino, provocando a formação de anticorpos contra vários sistemas no nosso próprio corpo, no nosso próprio organismo. E as consequências clínicas disso aí são tremendas, são catastróficas, são devastadoras. Nas crianças com disbiose, com essa via de sinalização TH2, essas crianças serão vulneráveis a infecções recorrentes do trato respiratório, bronquites, broncoespasmo, alergias, alergias cutâneas, eczema, prurido. Essas crianças irão ser condenadas a tomar antialérgicos, a tomar broncodilatadores, a mais antibióticos para tratar as infecções respiratórias, o que vai agravar ainda mais a desbiose, gerando um círculo vicioso sem fim. E essas crianças estão aonde hoje, meus amigos? Essas crianças estão lá nas filas de pronto atendimento, tomando aquelas bombinhas de nebulização, tomando broncodilatadores, anti-inflamatórios, antibióticos para tratar suas afecções respiratórias, antialérgicos, antihistamínicos para tratar suas alergias, e todos esses problemas são originados de sinalização imunológica anômala a partir do momento em que o indivíduo passa a desenvolver esse quadro de desbiose intestinal. E desafortunadamente, não vai ser com medicamentos que nós iremos resolver problemas dessa magnitude. Além do mais, a partir do momento em que nós passamos a viver, agora não mais apenas como crianças, mas nas sequências naturais das fases da vida, esse indivíduo vai cronificando a sua desbiose, vai dando origem ao crescimento e colonização de bactérias patogênicas, gram-negativo, proteus, klebsiella, anaeróbios, uma série de bactérias que não deveriam estar presentes no intestino, pseudomonas, porfiromonas, enfim, uma vasta gama de bioagentes que não deveriam estar presentes nesse ambiente. E a partir do surgimento de uma flora acometida, de uma flora não residente, de uma flora patogênica, nós vamos agravar esses problemas, agora produzindo um quadro chamado de hiperpermeabilidade intestinal. Sim, porque a produção crônica de reações inflamatórias a partir do intestino começa a provocar pequenas erosões na superfície dessa mucosa, e a partir do momento em que essas erosões vão proliferando e vão tomando um campo, uma área e
uma superfície cada vez maior. Agora o indivíduo evolui para um quadro não apenas de desbiose intestinal, mas agora para um quadro de hiperpermeabilidade intestinal. O que é a hiperpermeabilidade intestinal? É o contato direto do meio externo com o meio interno, não passando mais por essa barreira da mucosa e não passando mais pela sinalização imunológica. A partir do momento em que esse indivíduo evolui para esse quadro de hiperpermeabilidade intestinal, ele passa a ter uma exacerbação exponencial desse sistema de sinalização imunológica e aí nós passamos a desenvolver um quadro extremamente importante, que é o quadro chamado de mimetismo molecular. Olha só como é que a coisa funciona. Ao tentar atacar essas bactérias que não pertencem ao nosso sistema, ao tentar matar, aniquilar essas bactérias, o sistema imunológico vai atacando essas bactérias e elas, ao serem fragmentadas, vão deixando se espalhar pelo nosso corpo fragmentos de proteínas que pertencem à própria estrutura dessas bactérias patogênicas. Só que nós possuímos no nosso corpo determinadas estruturas proteicas que são muito parecidas com os fragmentos proteicos que são produzidos a partir do ataque do sistema imunológico a essa flora patogênica. Então, por exemplo, o indivíduo pode, por desbiose intestinal e hiperpermeabilidade intestinal, tentando atacar certas bactérias, como por exemplo a Yersinia, a Pseudomonas, a Klebsiella, ele passa a atacar também estruturas da sua própria tireoide, pensando que está atacando essas bactérias. Porque algumas estruturas proteicas da nossa tireoide são mais de 90% semelhantes aos fragmentos proteicos que são produzidos a partir da quebra dessas bactérias patogênicas. Por isso que se chama mimetismo molecular, porque o sistema imunológico continua tentando atacar essas bactérias patogênicas lá no intestino, mas involuntariamente passa a atacar também outras estruturas do nosso corpo. Aí vai dar origem a um quadro, por exemplo, chamado tireoidites autoimunes. O que são tireoidites autoimunes? São situações em que a própria tireoide está sendo atacada pelo próprio sistema imunológico do indivíduo, mas não por outra razão, mas porque ele tem uma grave desbiose intestinal e essa sinalização do sistema imunológico para atacar a tireoide não é uma doença da tireoide, mas sim uma manifestação na tireoide de um problema intestinal. Vocês observaram como isso é complexo e absolutamente importante? Outro exemplo, o indivíduo pode ter essas mesmas bactérias sendo atacadas pelo seu sistema imunológico e o sistema imunológico está atacando ao mesmo tempo a proteínas das nossas cartilagens e as nossas estruturas articulares, produzindo um quadro chamado de artrite reumatoide. E aí outra vez o raciocínio é semelhante. A artrite reumatoide não é um problema da reumatologia, é um problema imunológico intestinal que está provocando repercussões nas articulações, atacando e destruindo as nossas articulações. Nós podemos ter, por exemplo, os neurônios. Um indivíduo com séria desbiose intestinal, com séria hiperpermeabilidade intestinal, ele pode ser secundariamente infectado por um vírus chamado herpes vírus simplex tipo 2. Esse vírus, ao cruzar a barreira hematoencefálica e começar a se desenvolver lá no nosso cérebro, lá nos nossos neurônios, ele pode ser atacado também pelo nosso sistema imunológico. E ao ser portador de uma desbiose com a hiperpermeabilidade, portando esse vírus que migrou lá para o cérebro, o sistema imunológico passa a atacar os nossos neurônios, passa a destruir os nossos dendritos e hoje já existem trabalhos mostrando a incrível correlação da demência de Alzheimer com a desbiose intestinal e com a hiperpermeabilidade intestinal. Olha só tudo isso que eu estou falando para vocês. Uma tireoidite autoimune pode ser um problema intestinal através de um ataque do sistema imunológico que está sendo gerado lá do intestino e está atacando sua tireoide. Uma artrite reumatoide está deformando suas articulações, deformando os seus joelhos, deformando os seus ombros, deformando os seus dedos. Pode ser um problema originado do intestino através de um ataque involuntário do sistema imunológico contra suas articulações e contra suas cartilagens. Os neurônios daquele indivíduo podem estar sendo maciçamente atacados, maciçamente destruídos
por um problema que está sendo originado lá do intestino, provocando ataque involuntário do sistema imunológico contra o herpes vírus, que está instalado lá nos seus neurônios, e atacar o herpes. Ele também ataca os neurônios, destrói os neurônios, podendo produzir a demência de Alzheimer. Então, senhores, então, senhoras, são problemas gravíssimos, são problemas importantíssimos, que podem e estão levando milhares de milhões de pessoas em todo o mundo a desenvolverem doenças desnecessárias e evitáveis. Tudo isso fortemente embasado nesse modelo de fragmentação do conhecimento, nesse modelo de fragmentação do corpo humano, aonde cada um de nós acabou enveredando por uma especialidade, seguindo e se tornando donatário de uma capitania hereditária específica no corpo. Ah, eu sou dono do coração, não quero nem falar com você que é ginecologista. Ah, eu sou gastroenterologista, eu não vou conversar com o pediatra. O pediatra não conversa com o clínico. O clínico não conversa com o neurologista. O neurologista não tem interesse em saber o que o traumato-ortopedista faz. E nesse mundo das capitanias hereditárias, quem está perdendo é o ser humano. Quem está perdendo é o médico, que não consegue mais enxergar o ser humano como um todo. Quem estão perdendo somos todos nós, porque até nós mesmos médicos hoje estamos sendo alcançados por esse desconhecimento, por essa desinformação, por essa visão fragmentada do corpo humano, por essa incapacidade de voltar a enxergar o todo, e aí nós nos achamos perdidos no meio do mar revolto, no meio da tempestade. Eu não sei o que causa o problema. Conclusão: fui ensinado a controlar um sintoma, fui ensinado a medicar, fui ensinado a aliviar a dor, aliviar o edema, aliviar a tontura, aliviar a pressão alta, aliviar a glicemia aumentada, aliviar o colesterol elevado, como se essas situações todas fossem destituídas de causas, elas fossem geradas por geração espontânea, por fenômenos espontâneos, ignorando uma lei básica da física que diz: não existe consequência, efeito, sem existir uma coisa chamada causa. Então, aí entra esse modelo de medicina que nós defendemos com tanto ardor, com tanta devoção e com tanta fé. A medicina que tenta enxergar a origem das coisas, a medicina que tenta tratar a saúde, a medicina que tenta manter pessoas saudáveis. É desta medicina que eu estou falando, senhores. A medicina da saúde. Ela não veio para se posicionar como uma medicina melhor do que nenhuma outra. Ela veio apenas para se posicionar como uma medicina complementar à medicina curativa. A medicina curativa é nobilíssima. A medicina curativa vai continuar de todos nós merecendo imenso respeito e imensa consideração. Mas, senhores, francamente, senhoras, francamente, nós estamos em plena efervescência do século XXI. Não é mais possível continuar praticando no século XXI um modelo de medicina do século XIX, aonde eu recorria ao medicamento para cada sintoma, para cada sinal, para cada problema que os meus pacientes chegam portando e reclamando, tratando apenas de controlar esses efeitos, de controlar esses sintomas, desconectando qualquer possibilidade de ir buscar a causa desses problemas. É imperativo que nós passemos a raciocinar outra vez como um todo. Imperativo que nós mergulhemos o nosso tempo de estudos, de novo, resgatando a conexão com a ciência chamada fisiologia, da qual nós médicos jamais poderíamos ou jamais deveríamos termos nos distanciado. Porque se eu não conheço fisiologia, eu não conheço como funciona. E se eu não conheço como funciona, será improvável e até mesmo impossível um dia ter uma proposta resolutiva de eliminar a causa. Só é possível buscar a causa se eu conheço fisiologia. E será impossível resgatar a saúde sem resgatar a prática da fisiologia dentro da medicina. Hoje, uma quantidade imensa de pessoas toma remédios, tenta controlar seus sintomas e seus problemas através de medicações, que no melhor dos cenários vai controlar transitoriamente um problema e nos cenários mais prováveis e previsíveis vai começar a gerar outros problemas. Acredito, porque as pessoas muitas vezes chegam até a mim falando isso, e nós chegamos até num ponto mais grave, o ponto onde as pessoas hoje, muitas vezes, tomam medicamentos para controlar efeitos colaterais de outros medicamentos, gerando uma bola de neve cada vez maior,
E é essa uma das razões pelas quais hoje nós vemos uma farmácia em praticamente toda esquina. A medicalização que ocorre dentro da medicina, a busca pelo controle do sintoma e a dissociação do compromisso com a busca da causa está trazendo exatamente esse cenário tão grave. Olhando para todos esses cenários, olhando para pessoas que adoecem, olhando para pessoas que padecem de problemas ao longo da vida e principalmente nessa fase chamada envelhecimento, é lamentável ter que dizer isso para vocês, mas pelo menos 90% dessas doenças não deveriam sequer existir. A pergunta que se faz é, por que elas não só existem, como acometem um número cada vez maior de pessoas? E as respostas são dramaticamente simples. Essas doenças existem, meus amigos, essas doenças existem, minhas amigas, porque dentro da medicina, a busca é por medicamentos que controlem sintomas. Não existe pesquisa para medicamentos, fármacos, drogas ou moléculas que possam curar doenças, porque é exatamente o controle dos sintomas que provoca a recorrência e a cultura. E cada vez mais pessoas acreditam que ao se iniciar um problema de saúde na sua vida, ela vai ter que tomar um remédio para controlar aquele problema até o final da vida. É exatamente essa recorrência que produz uma indústria fabulosamente lucrativa chamada indústria da doença, e é essa indústria que precisa arrefecer o seu apetite, porque não é mais possível nós estarmos o tempo todo apenas esperando que pessoas apresentem sinais, sintomas de que alguma coisa não vai bem, para recorrermos à mesma estratégia de buscarmos um medicamento, uma droga ou um fármaco que possa controlar o sinal ou sintoma decorrente daquela comorbidade, daquela doença ou daquela condição. E a partir de desequilíbrios no sistema intestinal, pessoas vão viver com situações de risco para a sua saúde, vão muitas vezes desenvolver doenças, desenvolver comorbidades que vão acometê-las até o final da vida. Então, qual é a resolução que nós temos para uma situação dessa magnitude? A resolução, primeiro, é procurarmos estimular o parto vaginal. Desde a infância, fazer a profilaxia dessas situações desde a via do parto, porque ali é onde a gente começa realmente a fazer prevenção. Estimular a que as mulheres tenham mais partos pela via vaginal. E se esse parto vaginal não for possível, fazer uma corrente do bem, esclarecendo aos nossos colegas pediatras que a suplementação de probióticos, que são bactérias que deveriam estar presentes no intestino, mas essas crianças não vão ter porque elas não foram colonizadas por bactérias durante a via do parto vaginal, uma vez que elas passaram pela barriga e não pela vagina. Essas crianças que nasceram de parto vaginal, de parto abdominal, elas têm que começar a tomar probióticos o mais cedo possível nas suas vidas, para que nós possamos ter uma chance de recobrar, através de uma reposição por via oral, essa flora bacteriana que não vai conseguir se reproduzir porque a via foi abdominal e essas crianças não foram ao peito da mãe tempo suficiente para colonizar as bactérias necessárias para formar a base de uma flora saudável e vasta. Depois, é necessário nós estarmos muito atentos a situações como a alimentação, o manuseio do estresse, a prática regular de atividade física, redução da exposição a tóxicos alimentares, ambientais, xenoestrogênios, disruptores endócrinos, xenohormônios, agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, tentarmos de maneira consciente reduzir o máximo possível a nossa exposição diária a esses elementos que provocam desbiose intestinal. Depois, nós temos que ter um programa consciente de retirarmos da nossa dieta, retirarmos da nossa introdução pela cavidade oral substâncias que são absolutamente catastróficas para o equilíbrio da nossa flora intestinal. Por exemplo, açúcar é algo que não foi feito para ser metabolizado pelo corpo humano. É absolutamente desarrazoado, é absolutamente antifisiológico consumir açúcar. O açúcar provoca reações metabólico-hormonais de grande magnitude no nosso organismo, contribuindo de maneira direta para agravar a desbiose intestinal e a hiperpermeabilidade intestinal. Então, a lista das coisas que nós deveríamos retirar conscientemente
do nosso protocolo de ingestão diária. Açúcar já vai tarde. Óleo de cozinha já vai muito tarde, qualquer que seja a sua origem. Óleo de coco, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, são todos farinhas do mesmo saco. O óleo vegetal, que se utiliza na cozinha no dia a dia, está fortemente associado não só à desbiose intestinal, como à introdução de doses cavalares de ácido araquidônico, que é uma matéria-prima que o nosso corpo utiliza para produzir reações inflamatórias. A consciência de que o óleo de cozinha é profundamente causador de reações inflamatórias dentro do nosso corpo. Tá, a lista vai crescendo. Açúcar, óleo de cozinha, leite de vaca. É um absurdo o indivíduo nos dias de hoje não ter a consciência de que o leite de vaca só é bom para isso, o filho da vaca, que é o bezerro. Nós, seres humanos, não somos ruminantes, não somos quadrúpedes, não comemos capim e é absolutamente antifisiológico ingerir leite de vaca. O leite de vaca contém uma série de fatores estranhos ao corpo humano, porque pertence a um animal filogeneticamente diferente do ser humano e possui vários problemas, sendo que 3 se destacam sobre os demais. Primeiro problema, um carboidrato chamado lactose. Poucas pessoas na face da Terra são capazes de quebrar lactose, de digerir essa molécula até um nível de carboidrato elementar. Aí, o que é que vai acontecer? A lactose mal digerida vai se comportar como um elemento estranho lá no intestino e vai provocar reação imunológica TH2. O leite é um alimento profundamente inflamatório, assim como o óleo de cozinha também. Além da lactose, que muitas pessoas pensam que o problema do leite é só a lactose, não, o problema principal do leite é que ele foi produzido por um animal que não é o ser humano. Não foi uma mulher. Quem produz o leite é uma vaca e muitas vezes as pessoas esquecem disso. Depois, nós temos uma proteína que nenhum ser humano consegue quebrar, contida lá no leite da vaca, chamada caseína. E temos uma segunda proteína que nem o ser humano consegue quebrar, chamada beta-lactoglobulina. Conclusão: o leite vai deixar dentro do seu intestino pelo menos 3 resíduos que o corpo não sabe o que fazer com aquilo: lactose, caseína, beta-lactoglobulina. Mais uma vez, o leite é um alimento profundamente pró-inflamatório para seres humanos. Depois, a lista vai engrossando. Açúcar, já vai tarde. Óleo de cozinha, já vai tarde. Leite de vaca, já vai tarde. Outro que já deveria ir tarde: alimentos à base de soja não fermentada. Esses alimentos à base de soja, eles possuem esses alimentos à base de soja não fermentada possuem uma molécula chamada diogenina. A diogenina é um xenoestrogênio que, ao adentrar no corpo humano, não só produz reação imunológica via TH2, como causa uma redução da produção de uma enzima chamada tireoidoperoxidase. Sim, alimentos à base de soja estão profundamente conectados com disfunções tireoidianas. É imperativo que nós reduzamos ou até excluamos esses tipos de alimentos das nossas vidas. E aqui está passando uma observação, me perdoem se eu coloquei isso, eu não me lembro de ter falado isso, mas aqui uma pessoa aí que está nos assistindo falou que eu coloquei nessa lista aí dos óleos vegetais o óleo de coco. Não, não coloquei o óleo de coco, eu vou repetir para vocês: óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol. Eu não falei de óleo de coco. O óleo de coco é uma boa opção, ele resiste bem à cocção, é um óleo rico em ácido palmitoleico e tem um componente anti-inflamatório, baixo teor de oxidação. O óleo de azeite extra virgem também é uma boa fonte alimentar. Eu estou me referindo ao óleo vegetal enlatado, aquele que a gente compra usualmente lá no supermercado. Então excluam aí dessa lista o azeite de oliva, desde que ele seja extra virgem. Prestem muita atenção, porque a lei no Brasil permite que ao azeite extra virgem seja adicionados até 20% de óleo de cozinha, aí vai estragar tudo. É importantíssimo que vocês saibam
realmente quais são os óleos de azeite extra virgem, prensados a frio, para que você não esteja sendo contaminado por óleo de cozinha misturado lá no azeite. E o óleo de coco também está fora dessa lista aí de alimentos perniciosos. Então, nós estamos vendo que saúde e doença, meus amigos, estão fortemente associados à normobiose intestinal. O Metchnikoff não estava exagerando quando há mais de 110 anos atrás ele falou que a morte começa no intestino. E eu também não estou exagerando em dizer para os senhores, toda avaliação médica de qualquer especialidade que fosse, por qualquer razão que leve um indivíduo a consultar-se com um médico, deveria começar em cima de duas pilastras base. A avaliação do perfil hormonal. É absolutamente indispensável que nós avaliemos periodicamente, a cada período de 6 meses, ou no mínimo 1 ano a 6 meses, os níveis hormonais das pessoas. Porque a partir do momento em que eu conheço o momento em que o indivíduo entrou em um declínio de um dado hormônio, é possível nós provocarmos um processo de estimulação para que esse indivíduo tenha amplas condições de recobrar espontaneamente a sua capacidade de produção hormonal. E a segunda ação, olhar para o intestino. Um olhar criterioso, um olhar cuidadoso, aonde nós estamos preocupados em detectar essa desbiose, preocupados em detectar disfunções digestivas, insuficiência enzimática, condições como a hiperpermeabilidade intestinal, situações que podem levar pessoas a desenvolver comorbidades e problemas de desequilíbrios metabólicos gravíssimos, simplesmente porque essas condições intestinais não estão sendo detectadas no dia a dia. Esse modelo de fragmentação do conhecimento, aonde cada um de nós atua verticalmente em uma especialidade e perdemos a noção do todo, perdemos a noção dessas interconexões entre todos os nossos órgãos e sistemas, é um dos fatores primordiais para desenvolver desequilíbrios que vão acabar gerando um potencial de disfunções, que vão acabar gerando sinalização imunológica anômala, que vai acabar gerando o mimetismo molecular, que por sua vez vai ser responsável por uma série imensa de problemas, desordens, doenças que poderiam ser evitadas através de um olhar mais criterioso, rotineiro e recorrente sobre a saúde intestinal. Existem marcadores clínicos e marcadores laboratoriais, e o médico bem treinado nessas áreas pode perfeitamente identificar, através de questionários clínicos, todas essas condições. Existem questionários para se identificar disbiose intestinal, questionários para se identificar hiperpermeabilidade intestinal, questionários para se identificar disfunções enzimáticas, acloridria, deficiências digestivas. Todas essas condições estão relacionadas a sinais e sintomas clínicos, e nós podemos ter um altíssimo grau de acerto quando valorizamos a clínica, valorizamos aquilo que as pessoas estão sentindo. Por outro lado, quando existem dúvidas, nós podemos recorrer ao laboratório. Existem marcadores de disbiose e de hiperpermeabilidade intestinal, como a dosagem das interleucinas, principalmente a 17, a 23 e a 4. Existem marcadores como o fator de necrose tumoral alfa, a calprotectina, várias opções que nós temos para complementar o diagnóstico através desses exames. É necessário que o médico, é necessário que o profissional da saúde, qualquer que seja a sua área de atuação, passe a lançar um olhar criterioso, um olhar cuidadoso sobre um potencial distúrbio da flora bacteriana, levando a uma disbiose, levando a uma posterior hiperpermeabilidade, a uma posterior deficiência enzimática em pessoas de qualquer idade. Porque a disbiose e a hiperpermeabilidade intestinal não respeitam idade, não respeitam sexo. São situações que podem começar, como já falei várias vezes nessa live, desde a infância e perdurar até o final da vida das pessoas, que irão passar do começo ao final das suas vidas padecendo de doenças, desequilíbrios e situações amplamente evitáveis, amplamente corrigíveis. E aí, deixo aqui uma mensagem para que nós todos possamos fazer uma corrente
possamos a fazer um trabalho integrado visando priorizar o diagnóstico e as intervenções terapêuticas para a correção da saúde intestinal. E uma vez detectado o problema, existem várias linhas de soluções que passam pela suplementação de probióticos de resistência gástrica, passam pela suplementação de enzimas digestivas, elementos como a glutamina, fibras solúveis, fibras não solúveis, suplementação de doses maiores de vitamina D, elemento fundamental para o reparo intestinal. A partir daí, gera-se um programa de opções terapêuticas extremamente vasto, aonde é apenas através da individualização de cada caso que nós poderemos intervir ou escolher as melhores estratégias terapêuticas para cada uma das situações. Volto mais uma vez a ressaltar: a doença e a saúde, meus amigos, estão fortissimamente alicerçados em desequilíbrios na fisiologia do trato gastrointestinal. Passemos a valorizar a saúde do intestino como um dos mais importantes elementos promotores de saúde e uma das mais frequentes fontes de desarranjos e desequilíbrios e de doenças. E eu gostaria de finalizar essa live de hoje deixando aqui para vocês um recado importante. Nós lançamos agora lá no nosso site, lá na nossa plataforma EAD, um curso de Fundamentos da Hormonologia para profissionais da saúde. Fundamentos das Ciências da Longevidade para profissionais da saúde. Resgatando uma dívida antiga que nós tínhamos aí com vocês. Nosso modelo de ensino é focado primariamente para o médico, mas agora nós temos, através da nossa plataforma, essa oportunidade de disponibilizarmos esses conceitos também para os profissionais da saúde, para o dentista, para a enfermeira, para o fisioterapeuta, para o nutricionista, enfim, todos aqueles que estamos juntos buscando melhorar a saúde dos nossos pacientes. Nós temos esse curso, ele não tem finalidade terapêutica, ele não tem finalidade de ensinar ninguém a prescrever hormônios, mas ele tem a finalidade de fazer com que todos nós entendamos que compreender as noções da hormonologia é uma ferramenta que pode expandir de maneira exponencial os nossos horizontes profissionais e nós passarmos a enxergar o ser humano por uma outra ótica, pela ótica da fisiologia, pela ótica da hormonologia, e entendermos que os hormônios são mensageiros químicos que governam os processos de comunicação intercelular, que governam a homeostase do meio interno e que governam a própria vida. Vocês poderão acessar o link para adentrar lá no curso EAD de Fundamentos das Ciências da Longevidade e Hormonologia através do nosso Instagram, acessando lá o nosso Stories. Vocês poderão ver um link que dará acesso lá à plataforma EAD, aonde poderemos ter o prazer de interagir com vocês nesse curso introdutório, que visa expandir a base desse conhecimento para todos os profissionais da saúde, para que nós possamos ter uma visão uníssona da vida humana e da fisiologia humana a partir da compreensão da beleza e da integração que essa orquestra hormonal tem no corpo humano e o papel fundamental dos hormônios na promoção de uma melhor qualidade de vida, na promoção de uma vida mais longa e de uma vida mais saudável. Eu quero deixar aqui o registro do meu carinhoso abraço, do meu agradecimento pela sua atenção, pelo seu tempo, que nós possamos expandir essa corrente do bem, possamos expandir esses conhecimentos. E eu gostaria muito que vocês enviassem lá para o meu Instagram temas, assuntos que vocês gostariam que fossem debatidos aqui, condições ou situações que vocês têm curiosidade de conhecer um pouco mais. Surgiram temas, surgiram assuntos, nós colocamos esses temas e esses assuntos dentro de uma ordem de votação e, a partir dessa votação, os assuntos mais solicitados, nós vamos colocando em uma sequência e estamos aqui periodicamente com vocês, reunidos para compartilhar conhecimento e que esse conhecimento possa ser disseminado para cada um de vocês que hoje esteve aqui nos assistindo e que poderá estar conosco nas próximas lives. Muitíssimo obrigado, um carinhosíssimo abraço, fiquemos todos com Deus e um beijo carinhoso no cangote de cada um de vocês, tá bom? Até a próxima live, se Deus quiser.